pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. E aí, bom dia, crianças, tudo bem? Animados para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou o professor Júnior, tá? E vou trabalhar com vocês essa semana, tá? Eu sou o professor da escola Zeneida, né? Aqui eu trouxe para vocês verem um mapa que mostra na nossa cidade aqui de Ponta Grossa as 84 escolas que compõem a nossa rede municipal. Provavelmente, com certeza, você estuda em uma dessas escolas. Para que vocês saibam de qual escola eu venho dessa aqui, uma escola bem retirada, chamada Escola Zeneida, que fica numa vila chamada Santa Edviges. Lá eu dou aula para o 4º ano, mas esta semana eu serei o professor de língua portuguesa de todos os alunos do 4º e do 5º ano da rede municipal. Essa é a escola que eu trabalho. E o que nós vamos precisar para a aula de hoje, né? Eu gostaria que você fosse separando aí o nosso material. Caderno, lápis e borracha. Lá no caderno, eu gostaria que vocês já organizassem com o nosso cabeçalho. A data de hoje, dia 8 de junho, segunda-feira, né, do ano de 2020.
o seu nome completo, você já está no 4º ou no 5º ano, então é importante que você capriche na hora de escrever o seu nome. Lembre bem, nomes próprios com letra maiúscula. Quais são os objetivos da nossa aula? Hoje nós temos 3 objetivos a serem trabalhados. O primeiro deles será ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros. Então, vocês vão perceber que na aula de hoje nós temos vários textos, cada um composto de uma maneira diferente. Também vamos identificar a função social dos textos, ou seja, para que esses textos foram escritos, qual é o objetivo, a que público eles se destinam. E também relacionar os textos que nós vamos trabalhar com ilustrações e outros recursos gráficos, ou seja, tabelas, infográficos e quadros. Nesse tempo de quarentena, nós temos ficado muito em casa e para iniciar o nosso trabalho com os textos, o professor trouxe um texto que fala sobre o brincar. Né? Em casa, nós temos brincado bastante, né? Nós não podemos sair, esse isolamento social faz com que a gente crie muita coisa para fazer em casa. Uma delas é brincar. Vocês sabiam que brincar não tem único e exclusivamente o objetivo de diversão? Para isso, o professor trouxe um texto, olha só que texto legal e colorido, que fala sobre os 10 benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Reparem que esse texto, ele não é organizado conforme como a gente viu nas últimas aulas de língua portuguesa, nas 2 últimas semanas, como a professora Simone, por exemplo, que trabalhou a autobiografia que vocês fizeram, ou a professora Lucimara, que trabalhou com os contos que eram organizados em parágrafos e tudo. Esse texto ele é organizado de uma maneira diferente. Veja que ele tem bastante imagem e ele é organizado, olha, por elencos, né? Foram elencados os 10 benefícios das brincadeiras. Vamos ler junto comigo então? Brincar é coisa séria. 10 benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Primeiro deles, acabam com o tédio e a tristeza. Geralmente a gente vai brincar porque quer sair do tédio, né? Segundo, incentivam a socialização e fortalecem o vínculo entre pais e filhos. A quarentena veio aí para mostrar que realmente isso é verdade, né? Nós estamos em casa, agora nesse momento, sem ter o contato com os colegas da escola e tal. Então, o vínculo entre os pais e os filhos, ele aparece nesse momento aí com as brincadeiras. Terceiro benefício, estimulam o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, né? A criança que brinca é uma criança que tem energia, então o desenvolvimento dela vai ser com certeza muito melhor. Quarto benefício, desenvolvem o otimismo, a cooperação, o autocontrole e a negociação. Quando nós vamos brincar, nós precisamos combinar com o nosso colega quais serão as regras, como é que vai funcionar, quem é que vai começar, quem é que vai depois. Então, é um benefício também. Quinto benefício, ensinam a criança a administrar suas decepções e a enfrentar as adversidades. Com certeza, né? Não é sempre que a gente ganha. E nas brincadeiras a gente aprende a trabalhar com o autocontrole, que nem sempre a gente vai ganhar, que às vezes a gente vai perder, e a vida é assim, né? Sexto benefício, ensinam a ter respeito. A criança aprende a respeitar, ouvir e entender os outros e suas diferenças. Nem sempre, né, a brincadeira vai ser de agrado de todos, então é preciso negociar, é preciso conversar e decidir. Sétimo benefício, promovem a criatividade e imaginação. Já pensou, você está num lugar fechado, começa a chover, os brinquedos estão todos em outro lugar e agora? Vamos brincar do quê? Às vezes, com o material que nós menos imaginamos, nós desenvolvemos uma brincadeira super joia. Oitavo benefício, estabelecem regras e limites. Nós precisamos entender que na nossa vida, muitas coisas precisam de organização e regras. As brincadeiras estão aí para nos ensinar isso. Nono benefício, desenvolvem a atenção e o raciocínio estratégico. Muitas brincadeiras exigem que a gente fique atento para não cair e não perder, né? E o décimo objetivo, ajudam a manter em ordem a saúde emocional dos pequenos. Então, quando a gente brinca, a gente está tendo uma infância saudável. A criança que brinca é uma criança feliz. Diante de tudo isso de bom que a brincadeira nos traz,
Para a aula de hoje, que nós vamos trabalhar com textos, o professor trouxe uma brincadeira. Vamos conhecer? Esta brincadeira se chama roleta textual. Reparem comigo, o professor confeccionou uma roleta. Vocês já devem ter visto em vários programas de televisão como que essas roletas funcionam. A gente gira e onde ela para, nós temos uma atividade, né? Reparem comigo que nós temos aqui a imagem de um remédio, né? Nós temos a imagem de uma família extremamente feliz. Nós temos também aqui a imagem de um golfinho. O Zé Gotinha, vocês conhecem o Zé Gotinha? Ele é o garoto propaganda das campanhas de vacinação. E é justamente uma vacina contra o coronavírus que nós estamos buscando aí para poder voltar às nossas atividades, né? A imagem de um refrigerante. Então nós temos várias imagens aqui. Estas imagens, à medida que o professor girar, elas vão parar num texto. E aí a gente vai trabalhar com o texto. Combinado? Vamos lá? Podemos girar então a primeira vez? Entenderam como vai funcionar, né? Vamos lá, vamos ver qual será o nosso primeiro texto. Olha só, em tempos de pandemia, quando nós estamos falando de buscar uma vacina contra o coronavírus, o Zé Gotinha é nosso primeiro sorteado. Vamos lá então? Olha o texto que nós trouxemos para trabalhar com o nosso mascote, o Zé Gotinha. Reparem, é um texto totalmente diferente de uma narrativa, de uma autobiografia ou de um conto, por exemplo. É um texto extremamente visual, né? Vamos ler comigo que informações esse texto nos traz? Olha lá. Plantão de vacinação. Amanhã, 11/8. Se tem infância, tem vacinação. Contra a poliomielite e o sarampo. 5 unidades de saúde ficarão abertas neste sábado, das 8 às 17 horas. Esta é uma campanha de vacinação feita pela nossa cidade, aqui pela Secretaria de Saúde do nosso município, né? Pela Prefeitura de Ponta Grossa. Então reparem que como os textos podem se apresentar de diversas maneiras. Nós temos inúmeros aqui que chamam a atenção, inúmeros motivos que nos chamam a atenção para esse texto. É um texto totalmente diferente, mas que traz muita informação. Para ver se a gente entendeu bem, o professor trouxe uma atividade. Um verdadeiro e falso. Vocês gostam de trabalhar com verdadeiro ou falso? Vamos lá. Após a leitura e compreensão do cartaz da campanha da vacinação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Lá no seu caderno ou no material complementar que você recebeu lá da sua escola, provavelmente você está com esse texto em mãos. Então, se você estiver, responde dentro dos parênteses. Se você não estiver, anota no caderno. Primeira atividade. Todas as unidades de saúde estarão abertas durante o plantão de vacinação. Vamos buscar essa informação aqui no cartaz. Um tempo para vocês responderem. Segunda. A vacina referente a esta campanha protege contra o sarampo e a poliomielite. Será que esta informação está no texto? Busquem lá para responder. Se for verdadeiro, letra V. Se for falso, letra F. Terceiro, o vírus do sarampo e da poliomielite também causa coronavírus. Será que esta informação está no nosso cartaz? Respondam lá. Quarto, o plantão de vacinação acontecerá no sábado, 11/8, das 8 às 17 horas. Será que é isso que o cartaz nos informa? Lembrem sempre, V se for verdadeiro, F se for falso. Quinto, esse texto é direcionado aos responsáveis pelas crianças a serem vacinadas? Se for verdadeiro, letra V. Se for falso, letra F. Respondeu as 5? Podemos conferir? Vamos lá. Todas as unidades de saúde estarão abertas durante o plantão de vacinação. Resposta falsa. Olha lá no nosso cartaz. 5 unidades de saúde ficarão abertas. Então o cartaz não traz quantas unidades existem e se serão todas. Ele diz que 5 unidades estarão abertas.
Então, a primeira, falsa. Segunda, a vacina referente a esta campanha protege contra o sarampo e a poliomielite? Verdadeiro. Olha só, aqui nós temos, olha, contra a poliomielite e o sarampo. Terceiro, o vírus do sarampo e da poliomielite também causa coronavírus? Falso, essa informação nós não temos no texto. E por que nós também podemos chegar a essa conclusão? O motivo de nós estarmos tendo essas aulas pela TV é justamente porque o coronavírus ainda não possui uma vacina. E o cartaz conta que o sarampo e a poliomielite já possuem vacina. Repare lá no seu cartão de vacinação, na sua carteirinha de vacinação, você provavelmente já foi vacinado contra o sarampo e a poliomielite. Quarto, o plantão de vacinação acontecerá no sábado, 11/8, das 8 às 17 horas? Verdadeiro, essa informação está aqui, ó. Plantão de vacinação amanhã, 11/8, das 8 às 17. E a última, que também é verdadeira, esse texto é direcionado aos responsáveis pelas crianças serem vacinadas? Sim, essa vacina acontece para crianças muito pequenas, então quem vai ter acesso a esse cartaz são os pais e os responsáveis. Vamos voltar para a nossa roleta? Então agora nós já sorteamos o nosso amigo Zé Gotinha, né? Vamos ver qual será o nosso próximo texto. Olha só, já parou no nosso refrigerante. Vamos ver que texto a imagem do refrigerante nos traz. Refrigerante 220 ml, informação nutricional, não contém glúten. Então eu já consigo deduzir que esse texto ele vem na embalagem do produto, né? É um texto também diferente de uma narrativa, de uma autobiografia ou de um conto, por exemplo, né? Ele traz aqui que uma porção de 200 ml, ou seja, de um copo, contém o valor energético equivalente a 58 calorias, 14 gramas de açúcares, né? Gorduras totais 0 gramas, gorduras saturadas também 0 gramas e sódio 22 miligramas. Né? Essa porcentagem de valores que vem aqui embaixo da quantidade, ela é referente, né, a uma dieta de 2.000 calorias. Né? O valor diário de açúcar ainda não foi estabelecido, por isso que ele não apresenta. Também traz os ingredientes deste produto, né? Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, reguladores de acidez, ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, corante caramelo 4, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, edulcorante ciclamato de sódio 17 mg e sacarina de sódio 2 mg por 100 ml. Não contém glúten, tem 37% menos açúcares, contém aromatizante idêntico ao natural. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Então você veja, é um texto que traz informações a respeito de um produto que será consumido, né? Vamos ver se a gente consegue interpretar esse texto? Primeira questão. Observando o rótulo do refrigerante, responda: qual a quantidade de açúcares num copo de 220 ml de refrigerante? Então, veja, é um texto que foi organizado, mas que eu consigo identificar essas informações. Será que é 22 gramas? Ele está me perguntando a quantidade de açúcares. 22, opa, eu tenho o número 22 aqui, mas ele é referente ao sódio. Então, provavelmente a letra A não é. Né? 22 miligramas, olha, novamente o 22 miligramas, mas também é sódio, opa, não é. 14 gramas, ele quer saber a quantidade de açúcares, então açúcares, 14 gramas, opa, provavelmente é aqui. Por que não é a letra D? Porque lá diz 14 miligramas, olha, a unidade de medida é diferente. Os açúcares, eles estão medidos em gramas, então a resposta certa é a letra C. Onde que essa informação está presente no texto? Aqui, muito bem. Se você respondeu a letra C, está certinho. Vamos para o número 2.
Localize no texto e registre em seu caderno. Então, lá no seu caderno ou na atividade complementar que você recebeu da sua escola, registre 3 ingredientes presentes nesse produto. Busque lá no texto onde essa informação pode ser encontrada. Vamos olhar lá, um tempo para vocês responderem. Tem vários ingredientes, né? E essas informações, elas estão localizadas onde? Aqui, ó, nesta região. Então, os ingredientes, né, a atividade pede para a gente citar pelo menos 3, mas estão elas aqui, ó, água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, sejam eles quais você respondeu, se estão dentro desta parte do texto, está correto. E para qual público esse texto é direcionado? Que público esse rótulo, essas informações nutricionais desejam atingir? Né? Para quem eles foram escritos? Será que é para os produtores de refrigerante, para quem produz o refrigerante? Será que é para os consumidores, quem compra o refrigerante? Será que é para os revendedores ou para os distribuidores? Né? Quando eu compro um produto, se eu estou aqui com uma lata de refrigerante, os produtores? Não. Né? Os consumidores? Provavelmente. Os revendedores? Também não. Os distribuidores? Também não. Resposta certa, letra B. Parabéns se você respondeu a letra B. E assim nós terminamos mais um texto. Repare, nós já trabalhamos com 2 textos. Esses 2 textos se apresentam de maneiras diferentes. Se nós formos lembrar lá do texto da brincadeira no começo da aula, são 3 maneiras diferentes que os textos se apresentam. Então, quando nós falamos em texto, não necessariamente nós estamos falando de escrita, parágrafos, organização por ideias e sentidos, né? Nós temos diversas maneiras. Agora, nós vamos para o nosso próximo texto. Vamos lá? Voltando para a roleta. Olha só, o nosso terceiro texto, ele traz a imagem de um remédio. Vamos ver que texto essa figura nos traz. Bula de remédio. Você sabe o que significa bula? Bula são aquelas informações a respeito do medicamento, né? Vamos ler como que é a bula deste remédio. Vitamin comprimidos, embalagem com 50 comprimidos, composição sulfato ferroso 400 mg, vitamina B1 280 mg, vitamina A1 280 mg, ácido fólico 0,2 mg, cálcio 150 mg. Informações ao paciente. O produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. Indicações no tratamento das anemias. Contraindicações: não deve ser tomado durante a gravidez. Efeitos colaterais: pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da fórmula. Posologia: para adultos, um comprimido 2 vezes ao dia. Para crianças, um comprimido 1 vez ao dia. Laboratório Infarma S.A., responsável Dr. R. Dias Fonseca. Esse texto foi retirado desta fonte, né, da Maria Fernandes Coco. Então, vamos reparar, é uma nova forma de apresentação textual. Outra maneira de se fazer um texto. Mais uma vez, um texto que traz informações, né? Vamos ver se a gente compreendeu bem essas informações do texto? Primeira atividade, anote lá no seu caderno. Qual a função de uma bula de remédio, né? Para que esse texto serve? Ele serve para dar informações sobre o medicamento, ele serve para emocionar o paciente, serve para curar o paciente ou para contar a história do medicamento? Um minutinho para vocês pensarem. Um texto que emociona o paciente? Não, né? Letra B está errada. Será que ele cura o paciente? Só o texto em si? Provavelmente não.
Ele conta a história, esse medicamento surgiu no ano tal. Não, não é uma história. Então, restou para a gente a informação da letra A, dar informações sobre o medicamento. Uma bula serve justamente para isso, para dar informações sobre o medicamento. Número 2. No texto, a palavra composição. Esta palavra significa o quê? O que ela indica? Letra A, as situações contraindicadas do remédio. Letra B, as vitaminas que fazem falta ao homem. Letra C, os elementos que formam o remédio. Ou letra D, os produtos que causam anemias. Então nós vamos voltar lá para o nosso texto e buscar a palavra composição. Olha só, ela está localizada nesta região do texto, né? Onde ele vai elencar aqui, ó, vários componentes, né? Sulfato ferroso, vitamina B1, vitamina 1, ácido fólico, cálcio. Então, as situações contraindicadas do remédio, letra A, não é. Letra B, as vitaminas que fazem falta ao homem, também não. Letra C, os elementos que formam o remédio, provavelmente. Letra D, os produtos que causam anemias, também não. Então, acertou quem respondeu a letra C. Composição indica os elementos que formam o remédio. Na atividade 3, esta bula é do medicamento Vitamin. Para qual tratamento esse medicamento é indicado? Novamente, nós voltamos ao texto. Vamos lá, anote no seu caderno. Letra A, ele é indicado para tratar dores de cabeça? Letra B, para o tratamento de gripes? Letra C, para o tratamento de viroses? Ou letra D, para o tratamento de anemias? Então vamos lá, ele está perguntando qual a indicação do medicamento, né? Então vamos lá para indicações. Dores de cabeça? Não, né? Tratamento de gripes? Também não. Viroses, doenças causadas por vírus? Também não. Indicações, tratamento de anemias. Acertou quem respondeu a letra D. Parabéns, eu sei que vocês estão acertando todas. Na quarta questão sobre a bula do Vitamin, para quem esse medicamento não é indicado? Então, olha lá, segundo a bula, segundo o que está escrito no texto, para quem esse medicamento não é indicado? Para pessoas idosas, B, para crianças, C, para mulheres grávidas ou D, para homens? Vamos lá nas contraindicações, né? Para quem ele não é indicado, quem não deve utilizar esse medicamento. Para pessoas idosas? Não, o texto não fala nada disso, né? Para crianças? Também não. Mulheres grávidas? Opa, talvez. Homens, vamos lá? Contraindicações. Não deve ser tomado durante a gravidez. E voltamos novamente para a nossa roleta. Ainda existem 2 textos que não foram sorteados. Vamos lá? Olha só, nós temos aqui uma família, né? Uma mãe e 2 filhos. A sua família é assim? Vamos dar uma olhada no texto que a roleta nos traz? Família. Olha só, vocês sabiam que isso aqui também é um texto? Isso aqui lembra o quê? Isto aqui lembra um dicionário, né? Um dicionário. O nome desse texto aqui é verbete, é uma outra forma de apresentação de textos, né? Segundo o nosso texto, família é um substantivo feminino, né? É um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, olha só, um texto pequeno. Vejam só o tamanho. Isso aqui é um texto, é uma forma de apresentação textual. Esse texto, esse verbete de dicionário, qual é a função dele, né? Será que a função dele é A, entreter o leitor, B, informar o leitor sobre um acontecimento? Será que a função desse texto é emocionar o leitor? Ou letra D, informar o leitor sobre um conceito?
Geralmente, quando nós vamos buscar o recurso do dicionário, nós não estamos buscando entretenimento. Então, a letra A não é. Letra B, informar o leitor sobre um acontecimento? Também não. Letra C, emocionar o leitor? Acho que não é essa a alternativa. Informar o leitor sobre um conceito? Sim, o dicionário geralmente nós utilizamos quando nós vamos buscar o conceito, o significado de uma palavra. Então, se você respondeu a letra D, parabéns, você acertou. Número 2. Segundo o verbete, segundo o que está escrito no texto que nós estamos trabalhando, nós podemos afirmar que família é: letra A, um grupo de pessoas que se gostam e geralmente moram juntas. B, formada somente por pessoas que possuem laços sanguíneos. Letra C, formada por todas as pessoas que convivemos. Ou letra D, formada por todas as pessoas que gostamos. Vamos voltar para o texto? Olha lá, ó. Família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, né? Ou seja, que se querem bem, que geralmente compartilham o mesmo espaço, geralmente, não obrigatoriamente, né? E mantém entre si uma relação solidária. Então, letra A, um grupo de pessoas que se gostam e geralmente moram juntas? Ok, eu acho que pode ser uma resposta certa. Letra B, formada somente por pessoas que possuem laços sanguíneos? Não é verdade, às vezes fazem parte da nossa família pessoas que não têm o mesmo laço sanguíneo que a gente, né? Então, a letra B vamos eliminar. Letra C, formada por todas as pessoas que convivemos? Não, a gente convive com o vizinho, convive com os amigos na escola e nem por isso eles são da nossa família, né? Ou letra D, formada por todas as pessoas que gostamos? A gente pode gostar do professor, pode gostar da professora e nem por isso faz parte da nossa família. Então, este texto, ele fala que família é um grupo de pessoas que se gostam e geralmente moram juntas, né? E agora que nós já trabalhamos com 4 textos, não preciso nem girar a roleta. O único que sobrou é o nosso amigo golfinho. Vamos lá então? Golfinho salva vidas. Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda de seu focinho, Filippo, como o dócil animal foi batizado, levou o menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. Realmente, o mundo animal é surpreendente. Já pensou você ser salvo por um golfinho, né? Vejam só, um outro tipo de texto, uma outra forma de apresentação textual. Vamos ver o que esse texto nos questiona? O texto Golfinho Salva Vidas tem a finalidade do quê? De dar uma notícia? De fazer uma propaganda? De transmitir um ensinamento ou de divertir o leitor? Anote lá no seu caderno. Ele contou a história, né, de um menino que caiu, ou seja, foi um acontecimento. Então, ele deu uma notícia? Sim. Né? Fez uma propaganda? Não, letra B podemos eliminar. Letra C, transmitiu um ensinamento? Também não. Geralmente o ensinamento ele vem naqueles textos que possuem uma moral, ou seja, as fábulas, né? Letra D, divertir o leitor? Não, a gente fica até preocupado com relação ao menino, né, sendo salvo pelo golfinho. Então a resposta certa é a letra A. Número 2. Este texto, O Golfinho Salva Vidas, foi publicado onde? No livro Filippo e o Golfinho? Na revista Fundo do Mar? No Jornal dos Golfinhos? Ou na revista Zá? Vejam lá, 4 alternativas, A, B, C e D. Quando nós temos um tipo de texto como esse, uma notícia que nós já vimos, nós temos que buscar a fonte, né? Onde ele foi publicado. A fonte geralmente vem aqui embaixo, olhem só. Revista Zá, ano 5, número 42, São Paulo, Pinos, ano 2000. Então a resposta que mais se enquadra não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Resposta correta, a letra D. Parabéns se você marcou essa alternativa. Número 3.
E quem é o Filipo que é citado no texto? Olha lá, o pai do menino que se afogou é a alternativa A. Letra B, o golfinho que salvou o menino que se afogou ou o barco onde o menino e o seu pai estavam? A, B, C ou D? Quem era o Filipo, afinal? Vamos buscar no texto essa informação? Olha lá, ó. Filipo, como o dócil animal, foi batizado. Opa, então Filipo era o nome do animal, do golfinho. Então, letra A, o pai do menino? Não. O golfinho que salvou o menino? Certo. Letra C, o menino que se afogou? Também não. Ou letra D, o barco onde o menino e seu pai estavam? Também não, né? Resposta certa, letra B. Parabéns, eu tenho certeza que você acertou. Bom, então agora que nós já trabalhamos com os nossos 5 textos, nós podemos chegar à conclusão que todos esses textos eram textos informativos, eles tinham características em comum. Quais são as características de um texto informativo? O texto informativo, ele traz brevemente um tema, um fato, ele tem uma linguagem, uma produção objetiva, né? Uma linguagem clara, direta, ele traz informações aos leitores, transmite informações sem duplas interpretações, ele tem uma linguagem mais denotativa. A linguagem denotativa é aquela que significa exatamente o que está escrito, né? Não tem uma figura de linguagem, né? Ele apresenta dados, referências sem a subjetividade, né? Não transmite sentimentos, sensações. Então, resumindo, de uma maneira geral, o autor dos textos informativos ele tem a única e exclusiva preocupação de informar o leitor acerca de algo. Informar os componentes de um remédio, informar sobre uma campanha de vacinação, informar o significado de um termo, por exemplo, família, que foi o que nós vimos. Então, essas são as características do texto informativo. Tudo bem? O professor trouxe para vocês uma tarefa. Lá no material complementar que vocês receberam, tem um outro texto que traz outros recursos aqui também. É um texto informativo. Nesse texto informativo, vocês vão ler o material complementar que vocês receberam, realizar as atividades e mandar uma foto para a gente com a atividade que vocês realizaram. O texto é sobre o tráfico de animais silvestres, então realize a sua atividade e envie para a gente. Na próxima aula nós vamos corrigir, beleza? A nossa aula está chegando ao fim, nós já trabalhamos sobre os textos informativos, mas o professor também trouxe uma leitura divertida, é o quadro Leia para mim. Vamos lá? Você conhece a lenda das cataratas? Uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Elas ficam no nosso estado e na lenda se conta a seguinte história. Os índios que viviam à beira do rio Iguaçu, chamados caigangues, tinham devota crença num deus em forma de uma gigante serpente que governava o mundo e as águas, chamado de M'Boi. O deus era filho do poderoso deus Tupã. Os caigangues respeitavam muito M'Boi, e toda vez que alguma punição à tribo acontecia, como a ausência de peixes e água poluída, eles atribuíam esses problemas à ira de M'Boi. Para parar os castigos, os caigangues, querendo evitar a fome e a angústia, fizeram um trato com o deus serpente. No acordo, todo ano uma bela índia da tribo era oferecida a ele, como oferenda a M'Boi, para assim o deus serpente os abençoar de volta com água fresca para beber e peixes para comer. M'Boi gostou do trato e concordou em selar esse acordo. As índias escolhidas sentiam orgulho da sua tarefa, já que para elas significava um sacrifício honroso pela sobrevivência da tribo inteira. Até que um dia, o cacique da tribo, Igone, teve que prometer sua própria filha Naipi ao deus das águas, pois Naipi era tão bela que reza a lenda que até as águas dos rios paravam quando ela deslumbrava seu reflexo na água. Como foi consagrada ao deus serpente, Naipi viveu em seu culto para cumprir seu destino. Porém, um jovem guerreiro entre os caigangues chamado Tarobá se encantou com a índia Naipi
enquanto admirava a jovem em uma das suas danças típicas indígenas. A beleza e graça de Naipi fizeram o guerreiro Tarobá se apaixonar, e aí começou um romance proibido. No dia da consagração de Naipi para M'Boi, vários preparativos foram armados, enchendo a aldeia de decorações e bebidas como cauim, bebida típica feita de milho fermentado, onde claramente uma data importante e comemorativa iria se iniciar. Porém, muito apaixonados, Tarobá e Naipi acabaram abandonando crenças antigas, sabendo que corriam perigo ao desrespeitar e quebrar o acordo com o enorme deus serpente M'Boi. Mas, para fugir desse destino, Tarobá e Naipi aproveitaram da distração do pajé e do cacique, que estavam embriagados de cauim, além dos demais índios que bebiam e dançavam festejando. Vendo essa situação, os dois aproveitaram essa chance para escapar, e assim foram descendo o rio em uma canoa, correnteza abaixo. Para seu desgosto, M'Boi notou a fuga e ficou enraivecido pela traição, os seguindo o rio abaixo. A serpente nadou e notou onde os dois queriam ir, que era para o rio Paraná, onde era território proibido para o deus das águas. Então, percebendo que Tarobá e Naipi estavam quase chegando no rio Paraná, a enorme serpente pegou o impulso e penetrou o interior do rio, aprofundando até a terra, retorcendo seu corpo com extrema fúria, a fim de acabar com os dois jovens índios. Seu ato violento gerou uma profunda fenda onde as águas caíram e criaram as grandes cataratas. Presos nas águas, a canoa dos dois apaixonados caíram de uma elevada altura, desaparecendo para sempre, onde até hoje nunca mais foram vistos. Mas, de acordo com a lenda das cataratas, o grande deus Tupã os teria castigado por todo o teu atrevimento e brigas e os transformou em outros seres. Naipi virou uma rocha, sendo uma das maiores presentes ao redor das cataratas, presa em sua forma para sempre, ricocheteada pelas águas nervosas do rio. Já Tarobá foi transformado em uma palmeira, ficando bem à beira de um enorme abismo, para ficar encurvado sobre a garganta do rio, onde M'Boi foi aprisionado na entrada de uma gruta, nas profundezas da garganta do diabo, onde o monstro pudesse ficar vigiando pela eternidade as suas duas vítimas. E foi assim que surgiu essa maravilha do mundo natural, uma riqueza do nosso estado e da nossa cultura. E essa foi a nossa primeira aula de língua portuguesa da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Na quarta-feira nós estaremos aqui novamente para mais uma aula. Lembre-se da sua tarefa. Beijos do professor Júnior e até mais! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. E ontem, na aula que a gente teve ontem lá sobre os triângulos, eu deixei uma tarefinha lá no site para vocês resolverem. E agora eu quero corrigir com vocês para ver quem é que fez, quem é que acertou, quem é que errou. E se errou também não tem problema, tá? A gente vai lá e arruma. O mais importante é que a gente está aqui para aprender, errando ou acertando, ok? Então vamos ver aí nossa tarefinha na nossa telinha? Então tá lá, nós tínhamos aquela tarefa que era para você pegar uma folha, seguir aqueles passos ali dobrando, depois fazer o recorte para encontrar um triângulo, Então nós tínhamos que achar nesse triângulo recortado os eixos de simetria e depois medir com a régua para saber a relação que existia entre as medidas dos lados dele, não é verdade? Então vamos ver como é que ficou? Vamos lá? Um eixo de simetria, dois eixos de simetria, três eixos de simetria. Muito bem, então nós temos três eixos de simetria. E o que aconteceu com as medidas do lado do triângulo? Vamos ver? Isso aí, ó. Ao medir os lados do triângulo, percebe-se que eles são iguais.
Portanto, este aí é um triângulo equilátero. E tá aí, corrigida a nossa tarefa. Espero que você tenha acertado, mas se errou não tem problema, tá? É só voltar lá e arrumar, beleza? E para nossa aula de hoje, a professora trouxe um tema que talvez não seja assim muito conhecido de vocês. Talvez, né? A gente vai olhar hoje e se você não viu, vai ver aqui. E se você viu, a gente vai rever, ok? Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Então, a nossa aula hoje vai ser resolver problemas simples de contagem, determinando o número de agrupamentos possíveis ao se combinar elementos. Então é isso aí, a gente vai combinar alguns elementos de conjuntos diferentes e vai contar quantos que deu. É isso que nós vamos fazer. Só que, além de fazer isso, a gente tem que ter um raciocínio por trás dessa nossa contagem. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Qual é esse raciocínio que está por trás dessa contagem que nós vamos fazer? Por isso que se chama problemas de contagem, ok? Para a gente começar, né, a nossa aula, eu trouxe um probleminha. Vamos ver aí na telinha qual que é o problema? Então tá lá. Observe essa placa de um carro qualquer. Por que será que as placas de carro nunca se repetem? Já parou para pensar nisso? Por que a gente não tem placa de carro repetida? Você saberia dizer quais ou quantas são as possibilidades desse tipo de placa aí, essa que está aparecendo para você aí, a gente pode obter combinando as letras e os algarismos? Será que você tem uma ideia de quanto é? Bem, a professora vai dar 3 opções para você e você vai pensar aí. Depois a gente volta para resolver, beleza? Então, vamos ver lá? Menos de 175 milhões. Exatamente 175 milhões. Mais que 175 milhões. Nossa, milhões, né? É bastante. Mas a gente vai ter que escolher uma opção só. Ou é exatamente aquilo, ou é um pouco mais, ou é um pouco menos. Mas para a gente responder a esse problema, a gente tem que pensar em combinações. Só para ilustrar mais um pouquinho o problema, a professora trouxe aqui um desenho de uma placa, né? Só para a gente poder ilustrar um pouquinho mais. Essa placa aqui, ela é assim, quando a gente vai comprar um carro novo e ele não tem placa ainda, a gente vai lá para emplacar e lá no lugar onde a gente vai emplacar o carro, eles às vezes perguntam se a gente quer pôr algum número, alguma letra, né? Às vezes eles perguntam para a gente. Obedecendo só a regra de que cada estado começa com uma letra, o restante a gente pode estar escolhendo. Mas vamos fazer de conta que eu estou com uma placa de carro novo para escolher, né, uma combinação. Eu posso combinar do jeito que eu quiser. Começando aqui no Paraná, por exemplo, a gente começa com letra A e letra B. Então eu posso começar a letra A ou B e fazer qualquer combinação que eu quiser. Então vamos ver aqui nessa placa que a professora trouxe. Por exemplo, aqui eu vou colocar a letra A, vou colocar o D e vou colocar o C. Então a professora colocou 3 letras, tá? 3 letrinhas aqui, a possibilidade de colocar só 3. E números, vamos fazer números quaisquer, são 4. Então vamos começar com 1, 8, qualquer número, né? Bem aleatório, a professora está colocando qualquer número aqui e mais um número. Então a professora montou aqui, uma placa de carro. Então é assim que eles montam placas de carro. Eles combinam letras com algarismos e montam um código. Esse código vai ser o código de identificação do seu carro, né? Do meu carro, do carro das pessoas. Então é assim que monta. Só que como eu perguntei lá, é mais, é menos ou é exatamente 175 milhões de possibilidades de escolher? Eu posso montar milhões e milhões de placas aqui e escolher uma só. Mas qual é essa quantidade? É isso que nós vamos descobrir daqui a pouquinho, tá bom? Por hora, nós vamos fazer, para entender o raciocínio que está por trás aqui da placa, né? A professora vai deixar a placa aqui do ladinho, que eu não vou usar agora ela. Vou guardar ela aqui. E a professora trouxe aqui uma espécie de brinquedo, vamos dizer assim, né? Para você fazer em casa, que você quiser brincar também, e depois você pode ir brincando e aprendendo. Nós vamos precisar de copo.
tá? De copo descartável. Esses copos que a mamãe compra aí no mercado, né? Copos. A gente vai precisar do mínimo de 2. A professora pôs 3 aqui porque eu vou dar mais uma possibilidade para vocês, mas no mínimo de 2. Aí o que você vai fazer? Nesse copo, num dos copos, a gente vai precisar recortar. A gente vai tirar um pedacinho dele, tá? A gente vai tirar um pedacinho desse copo. Então a gente vai pegar o copo aqui, ó, mais ou menos na metade, mais ou menos, né? A medida aí é você que escolhe. E a gente vai fazer esse recorte aqui, ó. Cuidado só para não se machucar, né? Recorta devagar, usa a tesoura aí que você recebeu lá da escola, né? Uma tesoura própria para você usar, tá? Ó, mais ou menos assim. Vai ficar um pouquinho tortinho, ele não tem problema, tá? Vamos só deixar mais ou menos retinho. Não tem nenhum problema se não ficar tão retinho. Então, ó, a professora cortou um toquinho, um pedacinho e ficou com o copo maior. Esse copo aqui, a gente vai encaixar ele aqui em cima, ó. Tá vendo? A gente vai fazer o encaixe depois para poder fazer o giro, né? A gente vai girar ele. Embaixo, aqui embaixo, a gente vai colar boquinhas ou vai desenhar. Se você tiver uma canetinha aí que consiga desenhar no copo, você pode desenhar com a canetinha. Se não, você pode colar também, né? Recorta aí das revistas, dos jornais, rostos, né? Bocas, olhos e bocas de pessoas para fazer essa atividade. Não precisa ser uma coisa assim impressa, né? Mas pode ser uma coisa ali que esteja fácil de você pegar para recortar ou desenhar. Então aqui a professora trouxe aqui para vocês bem rapidinho, né? Algumas possibilidades de boquinhas aqui. Eu vou colar com durex porque para mim é mais rápido, mas você pode colar com cola aí na sua casa, tá? Então eu vou colar algumas boquinhas aqui embaixo. Então a professora pegou um durex para ir mais rápido e vai colar as boquinhas, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui 4 boquinhas, então mais ou menos eu tenho que ver a medida onde eu vou colocar elas para não colocar uma muito perto da outra nem muito longe. Opa, essa aqui ficou de ponta cabeça. Vamos tirar aqui, vamos pôr de novo. Isso. E o durex, o problema do durex é esse, né? Que quando ele enrosca, tem que desenroscar. Tá, deixa assim, não tem problema. Só para ilustrar. Agora vamos pegar o outro durex aqui, que a professora já deixou cortado aqui do ladinho, para colar mais um pedacinho de outra boca, né? Mais uma boquinha. Mais ou menos aqui, para a gente não colar uma em cima da outra. E a última, deixa eu recortar um pedacinho, que ela ficou muito grande. Aí. Vamos colocar a última boquinha aqui no nosso copo. Aí, então a professora colocou, ó, né, as boquinhas aqui, ó, tá vendo? Colou elas numa distância mais ou menos longe uma da outra. E agora nesse toquinho que a gente fez aqui do nosso outro copo que a gente cortou, né, nós vamos colar agora os olhos, os olhinhos. Então vamos lá, pegar aqui o durex de novo, recortar ele e fazer a colagem dos olhos. Também na mesma situação, um pouquinho mais longe do outro, para não ficar muito grudado, para você poder ver e mexer bem certinho. Vamos ver aqui, esse aqui. Tem que segurar o copinho firme aí, porque ele anda, né? Ele desliza aqui na mão da gente. Porque ele é um copo de plástico, então ele vai deslizar mesmo. Vamos mais um. Mais um olhinho aqui. Aí. Então ficou assim, ó, né? Agora a gente vai encaixar, ó. A gente vai encaixar um copinho no outro. E quando a gente encaixa um copinho no outro, o que que acontece aqui? Eu vou poder girar e formar um rostinho, tá vendo, ó? Eu formei um rostinho, vou girar, vou formar outro rostinho, vou girar e vou formar mais um rostinho. Quantos rostinhos eu formei só com essa boquinha aqui? 3. Então conta lá, 3. Vamos mudar de boquinha agora, vamos para essa outra boca aqui. Vamos lá, vamos contar de novo. 1, 2, 3. Então, 3 mais 3 foram quantos rostinhos até agora? 6, né? Agora vamos mudar para a outra boquinha. Essa boquinha aqui. Agora vamos de novo. Começamos de novo. 1, 2, 3. Então, 6 mais 3 dá quanto? 9. E agora vamos para a última boquinha. A mesma coisa, vamos contar lá. 1, 2,
3. Então, 9 mais 3 dá quanto? 12. Então, eu tenho 12 possibilidades de fazer rostinhos combinando olhos e bocas. Quantos olhos foram? 3 olhos. Quantas boquinhas? 4 boquinhas. Então, 3 olhos e 4 bocas me deu a oportunidade de fazer 12 rostos, né? 12 expressões de rostos diferentes, ok? E se você quiser colocar uma terceira opção de, né? Que a gente vai colocar aqui, por exemplo, o chapéuzinho. A professora trouxe um copo um pouquinho maior aqui para fazer. A mesma situação que vocês viram lá no outro. A professora vai fazendo um maiorzinho aqui, ó. Eu posso pôr um terceiro agora para fazer chapéu. Olha lá, viu? Ó, um chapéu, daí eu viro para esse rosto o outro tipo de chapéu. Aí seriam 3 opções. Será que eu vou ter mais ou vou ter menos possibilidades? Aquela hora que eu fiz assim, só com esses 2 aqui, eu tive 12, né? 12 possibilidades. Se eu colocar um copo, uma outra parte do copo com 2 outros, né, elementos, mais um conjunto aqui, e ficar rodando, né, em todos os rostos que eu fiz, quantas possibilidades a professora vai conseguir só com mais essas 2 possibilidades aqui dos 2 elementos? Bem, se eu tinha 12 para esse, 12 para esse outro, então vai ter 24 possibilidades. Só de eu acrescentar mais 2 elementos nessas contagens que nós fizemos na combinação aqui. Estão vendo? Então, esse é um brinquedo aí que você pode brincar em casa e ficar montando aí, ou rostos, né? E fazendo outras combinações que vocês queiram, né? Do jeito que vocês quiserem, para poder aprender a contar essas combinações, ok? Bem, agora nós vamos ver aí na telinha como que vai ficar o registro dessa nossa combinação, dessa brincadeira que a gente fez aqui. Vamos ver? Então lá, nós tínhamos uma tabela, nós criamos, né, uma tabela, e essa tabela tem um nome, vai se chamar tabela de possibilidades. Nós tínhamos bocas e olhos, não é verdade? Então, as bocas estão lá, as 4 boquinhas, e mais os olhos, os 3 olhos. Combinando o primeiro olho com a primeira boca, nós temos o primeiro rostinho. Vamos ver? Muito bem, o olho e a boquinha, primeiro rostinho. Combinando este mesmo olho com outra boquinha, mais uma possibilidade. E assim eu tenho com os demais, combinando, né, os diferentes rostos, né, de olhos e bocas diferentes, eu vou encontrar vários rostos. E aí no nosso total deu 12. Por que 12? Porque 3 olhos, 4 bocas. Multiplicando olhos por bocas, nós vamos ter um total de caretas ou de rostos que é 12. Então existiu aí uma multiplicação, né? A gente precisou trabalhar com esse princípio multiplicativo para poder resolver essa questão aí do registro dessa nossa brincadeira que nós fizemos agora há pouco aí, ok? Bem, mas para a gente aprofundar ainda um pouco mais essa nossa ideia, né, de combinação, de tornar, né, combinado aí as nossas possibilidades de contar, né, e trazer problemas de contagem, a professora trouxe mais problemas, porque a gente vai ter que pensar bastante sobre esses problemas para poder construir aquele conceito que eu falei para vocês lá, que a gente vai estar por trás dos problemas, não é verdade? Ó, nós vamos devagar, com uma coisa mais simples, depois a gente vai dificultando um pouquinho mais. Então, para isso, nós vamos fazer mais um exercício, mais um probleminha aí, tá? Vai aparecer aí na telinha para vocês. Então, olha aí, nós temos uma primeira situação que a gente vai analisar nessa mesma perspectiva da combinação de elementos para fazer, né, a contagem. Então, aí nós temos, por exemplo, a família do Carlinhos, né? A família dele foi tirar uma foto, né, para comemorar, lá, fazer um evento comemorativo. Queria tirar uma foto para pôr num quadro para fazer essa comemoração. E na hora que eles foram tirar a foto, eles viram que eles podiam trocar de posições, né? O menino no meio, o pai na direita, a mãe na esquerda, depois o menino na esquerda, o pai no meio, a mãe na direita, e assim por diante. Mas, então, eles tiraram várias fotos mudando de posição, né, entre os 3. Agora eu pergunto, quantas fotos diferentes foram tiradas apenas mudando a posição entre eles?
Então, é essa a nossa ideia agora. A gente vai querer saber quantas possibilidades de combinar, né, a posição deles, para a gente poder ter, no total, o todo de fotos. Bem, vamos pensar aqui. Primeiro, para tirar foto, a gente vai precisar da posição deles. Então, vamos fazer de conta que a mãe vai ficar por primeiro. Então, olha aqui, a professora vai colocar aqui na nossa lousa aqui, você vai prestar atenção aí. Então, ó, a mamãe vai ficar por primeiro. Então, eu vou colocar a mamãe ali. A mamãe pode dar a mão, né, para o menino. Pode, para o filhinho. Então, vou pôr o filhinho aqui dando a mão para a mamãe. Pronto. Mão da mamãe. E o filhinho vai dar a mão para quem? Para o papai, né? Porque a mamãe já está do outro lado. Então, vamos dar a mão do filhinho para o papai. Então, tá aqui a mão do filhinho para o papai. Vamos prender aqui. Ó, então, nós temos aí a primeira foto, né? A primeira foto foi essa. Bem, agora, eu quero trocar de posição eles. Eles têm que trocar de posição para a gente poder tirar outras fotos. Então, vamos trocar aqui a posição do filho com o pai. Então, a mamãe já está na frente, ó. A mamãe, primeira foto foi essa. Então, uma possibilidade. Agora, vamos trocar os dois. Vamos trocar o filho com o pai. O pai dando a mão para a mãe. E o filho vai dar a mão para o pai. Pronto. Qual que nós temos agora? Mais uma possibilidade de foto. Já foram quantas fotos? Duas. Duas fotos. Bem, então agora eu vou tirar e vou trocar a mãe da frente, porque a mãe não pode mais ficar na frente. As fotos da mãe na frente já foram. Vamos jogar a mãe lá pro final. Vamos pôr ela lá atrás. Então tá aqui. O pai por primeiro agora, o filho no meio, a mãe lá na ponta. Mais uma possibilidade de mais uma foto, já foram 3. Vamos trocar agora o filho e a mãe. A mãe fica no meio, dando a mão pro pai, no meio, e o filhinho fica lá na ponta. Já deu mais uma foto. Quantas fotos já foram? Essa é a quarta, muito bem, quarta foto. Agora vamos fazer o filhinho ficar na frente. Agora, a vez do filho ficar na frente. Filhinho na frente, o pai no meio, a mamãe. Bem, nessa composição aqui temos mais uma foto. Nessa mais uma foto nós temos outra possibilidade. Já foram 5. E a última foto, que só pode ser a próxima combinação, é a mamãe no meio e o papai atrás. Pronto, agora já deu mais uma foto, que foram 6 fotos. E aí está a combinação, né, das posições da mamãe com o papai, com o filho, para tirar as fotos. Vamos ver como é que ficou no nosso registro? Vamos olhar? Então, olhe lá. Agora nós temos, então, a árvore de possibilidades. O que significa essa árvore de possibilidades? Significa que quando a gente vai combinar elementos, a gente pode fazer esses risquinhos aí, ó. Então, o pai dá a mão para a mãe ou para o filho. A mãe vai dar a mão só para o filho, porque o pai já está dando a mão, então não precisa dar a mão de novo, né? Até porque não tem duas pessoas iguais. E o filhinho, que deu a mão para o pai, vai dar a mão só para a mãe. E assim eu faço com todos os outros. Então, a primeira posição eu posso pôr os 3. Tá vendo lá a primeira posição? O pai, a mãe e o filho na primeira chave? Então, na primeira posição eu posso pôr eles, os 3. Na segunda posição, que é aquele que vai ficar no meio, eu só posso pôr 2. Por quê? Porque a pessoa que está na frente, ela não vai se repetir no meio. Então, eu não posso, eu tenho que tirar ela. Então, os 3 vão ficar podem ficar na primeira posição. E daí, na sequência, quem for dar a mão no meio só pode ser 2. Ou é pai ou é filho ou a mãe, ou é mãe e pai. Então, eu tenho que ter essa ideia de que na segunda posição só pode ser 2 pessoas. E na terceira posição, que é a última, só uma pessoa pode dar a mão, que é aquela que ficou faltando, né? Do trio, né? Daqueles 3 que estão ali, ficou faltando um, que vai ser o último. Então, na sequência, a gente vai ver agora o registro matemático. Vamos ver? As 6 posições, as 6 fotos. Vamos ver o registro? Então, tá aí, ó, as 6 fotos registradas.
Agora vamos para o registro. Olha lá, 3 na primeira posição, vezes 2 na segunda posição, vezes 1 na terceira posição, vai dar 6. Por quê? 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é 6. Então, quando a gente trabalhou com essa ideia da multiplicação nas chances que tem em cada uma das posições, eu estou trabalhando com a ideia de combinatória, ou seja, com a combinação de elementos eu vou contando esses elementos. Não é verdade? Deu para entender muito bem? Então, esse é um jeito matemático de fazer, que a gente chama de princípio multiplicativo da contagem, tá? Esse princípio multiplicativo da contagem nos ajuda a contar as combinações que a gente quer fazer, ok? Então, nós vamos ver agora mais um exemplo. Vamos lá? Na telinha de vocês. Vai aparecer mais um. Aí está o registro, pode voltar? Aí está o registro dessa nossa ideia primeiro. Vamos fechar essa ideia. Ó, o princípio fundamental da contagem, né? Que é o princípio multiplicativo. Significa saber de quantas maneiras nós podemos formar conjuntos, combinando elementos de 2 ou mais conjuntos. Que daí é aquela multiplicação que a gente fez lá, as opções do primeiro conjunto, as opções do segundo, as opções do terceiro. Se eu tivesse um quarto conjunto, seria opções do quarto. Se eu tivesse um quinto, seria as opções do quinto e assim sucessivamente. Quantos conjuntos eu tiver, eu posso multiplicar as opções de cada um deles entre si, ok? Agora vamos para outro registro, mais um exemplo. Olha lá, nós temos agora um palco, né? E ali tem o problema da Mariana. Leiam lá. Mariana foi ver, né, uma peça de teatro. Quando chegou no local, haviam 2 entradas principais e mais 3 portas que davam acesso às alas 1, 2 e 3 da plateia. Pergunta: quais são as possibilidades que Mariana tem de entrar, né, lá dentro do teatro, para entrar em qualquer uma das alas da plateia? Então, temos que pensar em qualquer uma das alas. Ela pode entrar em qualquer uma. Quais são as opções de entrada que ela tem? Então, vamos ver aqui agora com a professora. Bem, a professora pôs aqui, ó, né, a imagem lá do nosso teatro aqui, nessa tela que a professora preparou para vocês. Vou só grudar aqui para ficar firme. Isso. Temos 2 entradas, 3 portas. O que a gente vai fazer? Vamos fazer de conta que a mamãe que a gente usou lá é a Mariana, tá? Então, a mamãe pode entrar por essa entrada, essa porta e ir para essa ala. Uma opção. Essa entrada, essa porta e ir para essa ala. Outra opção. Essa entrada, essa porta e a terceira ala também pode, é uma opção. Na outra entrada, ela pode também entrar pela porta do meio e ir para cá. Ainda na outra entrada, a porta do meio e ir para cá. Na outra entrada, a porta do meio e ir para lá. Aí na primeira entrada ainda, ela pode ir também na porta do meio e vir para cá. Vocês estão vendo quantas possibilidades que tem de fazer a entrada nesse teatro? Então, a Mariana vai ter quantas possibilidades de chegar lá dentro da plateia usando essas combinações? Bem, para a gente resolver esse problema, a gente tem que pensar também nesse princípio multiplicativo, né? Olhar para o princípio e fazer a operação que a gente vai precisar fazer ali. Então, antes de fazer a operação, vamos ver como é que fica na árvore de possibilidades. Vai aparecer aí para você. Então, olha a árvore de possibilidades que dá para a gente montar para contar essa combinação. Então, a entrada 1, porta A, B e C, porta 2, porta A, B e C. E cada porta, as 3 alas. Então, se eu for somar tudo isso daí, vai dar 18 possibilidades. E no registro matemático, como que vai ficar? Na primeira opção, 2 entradas. Na segunda opção, de 3 portas. Na terceira, 3 alas. Então, multiplicando 2 vezes 3 vezes 3, nós vamos encontrar 18, porque 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18. Ou vindo de trás para frente, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Aí nós temos 18 possibilidades de entrar lá no nosso teatro, não é verdade? Bem, aí a gente já fez, né? Já resolveu os problemas lá da combinação da foto, já resolvemos aqui a combinação da Mariana no palco, né? Agora vamos voltar para o nosso problema original lá da placa? Vamos lá? Vai aparecer aí para vocês.
Tá aí. Qual é a opção que você escolheu? A B ou a C? Qual será a resposta correta? Será que é menos de 175 milhões? Será que é exatamente 175? Ou será que é mais que 175 milhões? Vamos olhar na continuidade? Bem, vejam lá como é que foi feito o cálculo. Por isso que dá bastante, né? Veja, quantas letras nós temos no alfabeto? Nós temos 26 letras. Ali, nas opções de letra, nós podemos pôr 26 na primeira posição, 26 na segunda e 26 na terceira, qualquer letra que for. E eu vou multiplicar depois pelas possibilidades de opções dos algarismos. Quantos algarismos nós temos em cada uma das opções? Em cada uma das partes, né, da posição ali. 10 opções para a primeira posição, 10 para a segunda, 10 para a terceira, 10 para a quarta posição. E fazendo a multiplicação de tudo isso daí, a gente encontra 175.760.000 possibilidades. Então, se você respondeu que é mais de 175 milhões, você acertou, porque é muitas possibilidades, né, da gente montar a placa do carro. Por isso que existem muitos carros por aí, né? E a gente tem desse modo, nessa placa, existem essas possibilidades. Que agora, né, nesse nosso tempo atual, existem outros tipos de placas, né? A gente não está considerando os outros tipos. A gente considerou só esse primeiro tipo de placa que a gente já conhece há mais tempo, ok? Bem, nós estamos chegando ao final da nossa aula. O que a gente tinha de objetivo mesmo na nossa aula de hoje? Vamos voltar aí na telinha? Resolver problemas simples de contagem, determinando o número de agrupamentos possíveis ao se combinar elementos. A gente conseguiu fazer isso? Conseguimos, né? A gente conseguiu fazer isso. A gente trabalhou com a combinação do copinho aqui do rosto, a gente trabalhou com a combinação aqui do problema da foto do Piazinho lá, do pai e da mãe, e trabalhamos também com a possibilidade aqui da entrada no palco da Mariana. Viu quantos problemas a gente trabalhou só para entender essa ideia de combinação e contagem? Então a gente conseguiu, não é verdade? Você em casa conseguiu? Muito bem, então era isso. A gente vai ficando por aqui, não esqueça que a tarefa dessa nossa aula está lá no site para você fazer, né? Você do 4º e do 5º ano. E nós vamos nos ver amanhã na próxima aula. Um beijão e até a próxima. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de Ciências Humanas. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal. Vamos lá? O objetivo da nossa aula de hoje: compreender os significados culturais atribuídos pela sociedade ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a sociedade foi atribuindo significados em tudo aquilo que eles foram fazendo. E esses significados têm um nome: fontes históricas. Mas o que é isso, professora? Fontes históricas são todos os vestígios deixados pela humanidade ao longo do tempo. Então, tudo que a humanidade foi fazendo ao longo do tempo, eles foram deixando vestígios, desde a época das cavernas, da pré-história, dos macacos, dos dinossauros, tudo foi virando história, tudo foi virando fatos. E isso foi se acumulando com o passar do tempo. Por exemplo, os fósseis, que são os ossos encontrados em diversos locais antigos, que são desvendados por pesquisadores. As ferramentas, desde a época da pré-história, quando foi construída a primeira roda, também é um fato histórico. As armas, as cavernas, as pinturas rupestres. Nós já trabalhamos aqui também sobre as pinturas rupestres. Os utensílios e as roupas.
Tudo que foi acontecendo com o passar dos anos, com o passar dos séculos, foi se tornando fontes históricas e elas foram sendo armazenadas através dos tempos. As fontes históricas são divididas em categorias. Quais são elas? Fontes escritas, fontes visuais e fontes orais. As fontes escritas é tudo aquilo que é documentado, que é escrito. Vejam lá, são documentos, cartas, jornais, livros, revistas e tudo que é registrado de forma escrita. Vejam alguns exemplos nessas imagens que eu trouxe para vocês. Tem uma imagem do Jornal do Brasil, uma carta do Dom Pedro, aqui diversos documentos, livros antigos, pergaminhos, tudo que foi registrado de forma escrita é uma fonte escrita. Fontes visuais ou iconográficas são pinturas, imagens, fotografias, quadros e obras de artes. Então, tudo que a gente encontra nos museus, nas casas de memória, são fontes visuais ou iconográficas, que a gente pode ver, pode observar. E as fontes orais são aquelas que incluem toda a informação ou tradição passada ao longo do tempo através da oralidade. Como assim oralidade? Através de conversas, diálogos, histórias, lendas, parlendas, tudo que a gente vai passando de geração em geração de forma oral são as fontes orais. Vejam as imagens ali. Várias pessoas de diferentes épocas contando histórias. E essas histórias são passadas e repassadas por diversas famílias, diversas tribos, diversos grupos de pessoas na sociedade que elas vão se expandindo. Mais uma história que eu ouço hoje, amanhã ou depois eu posso ouvi-la também de maneira diferente, porque as pessoas vão passando e às vezes as informações ao longo do tempo vão se perdendo. As fontes históricas são divididas ainda em fontes históricas materiais. O que são as fontes históricas materiais? É tudo aquilo que eu posso fornecer informações, que eu posso analisar, que eu posso tocar. São objetos, esculturas, roupas, fotografias. Observem as imagens aqui. O que vocês conseguem tirar dessas imagens aqui através da observação? Vejam lá na primeira imagem. São objetos da época das cavernas. As pessoas utilizavam esses tipos de objetos e ferramentas para a caça, para a pesca, e através desses objetos eles foram se aperfeiçoando até chegar naquilo que nós temos na nossa cozinha hoje em dia. As moedas, que eram objetos de trocas e comércio antigamente. Então, tudo aquilo que a gente utilizava antigamente para troca, para recebimento, eram utilizadas moedas. Não existiam cédulas ainda naquelas épocas. Tenho certeza que na casa de vocês, a mãe, o pai, a avó, tem moedas antigas. Tirem fotos e mandem para a professora aqui. Eu gostaria muito de vê-las. Os vasos e as cerâmicas também foram se aperfeiçoando através dos tempos. Tudo aquilo que a gente utiliza na nossa casa hoje em dia começou de uma maneira bem rudimentar e isso foi se aperfeiçoando através dos tempos. Olha o ferro de passar roupa, como é que era antigamente. Pensa no peso que era esse ferro. Então eram colocados brasas, carvão ali dentro e era deixado bem quente aí que eram passadas as nossas roupas. Então veja a tecnologia, o quanto que modificou as coisas de antigamente para agora. Lá embaixo tem um cachimbo. Vocês já viram o cachimbo? Lembra da história do Saci Pererê? O Saci Pererê tem um cachimbo. Aqui também tem um binóculo.
eles utilizavam para observar imagens de longe. Então, assim, antigamente as lentes eram diferentes das lentes que nós utilizamos hoje em dia. Então, tudo naquelas épocas de antigamente, alguns séculos atrás, foram se modificando e foram se aperfeiçoando. Aqui nós temos um lampião e nós utilizamos ainda hoje em dia os lampiões, mas de uma maneira mais eficiente do que antigamente, né? Porque antigamente eles eram utilizados através de velinhas e hoje em dia já tem os eletrônicos, aqueles de ligar na tomada, o que facilitou a nossa vida, até o trabalho no campo hoje em dia com esse tipo de equipamento. E as mesas e os móveis. Então, os móveis da nossa casa hoje em dia, eles são mais frágeis, eles duram pouco, porque as madeiras são diferentes. Antigamente, os móveis duravam uma vida toda, séculos e séculos, porque eram feitos de madeira tratada, madeira antiga e madeira boa. E hoje em dia as coisas acabaram sendo modificadas, então até os nossos móveis de hoje em dia não duram com a mesma intensidade que os de antigamente duravam. As fontes imateriais, quais são elas? É tudo aquilo que não for materialmente construído, então tudo aquilo que a gente não consegue tocar é imaterial, são as nossas crenças, as nossas comidas, as nossas brincadeiras, as lendas, as línguas faladas, as histórias contadas. As nossas crenças, porque cada um crê em alguma coisa. Então, essa crença popular deve ser muito respeitada hoje em dia. Eu respeito você, você respeita a mim. Então, nós devemos nos respeitar. As comidas, porque antigamente não existiam as receitas escritas, como hoje a gente pega uma receita na internet, a gente tem um caderninho de receita, procura a receita com um amigo, então tudo tem de maneira escrita e facilitada. Antigamente as receitas eram passadas de geração por geração. Tem várias avós que têm receitas de famílias, que não precisam nem escrever no papel, porque elas sabem de cabeça. As nossas lendas, as línguas, lá na tribo indígena, eles não utilizam a escrita, eles vão passando as informações dos mais velhos para os mais novos. E tudo isso é feito através da oralidade, através da fala. As histórias contadas, então aqui tem a avó contando histórias para o netinha, as brincadeiras, a roda de capoeira. Então a capoeira é uma dança muito antiga, é uma cultura e ela vem de gerações em gerações e ela não tem assim uma escrita dela. Hoje em dia até tem, mas ela foi ensinada por pessoas para pessoas e isso foi se transformando e fazendo parte da nossa história. Quais as fontes mais conhecidas por nós hoje em dia através dos documentos oficiais? Esses documentos todos nós temos em casa, fazem parte do nosso dia a dia. Na verdade, desde que a gente nasce lá, quando é feita a nossa certidão de nascimento, nós já possuímos um documento, nós já temos um registro de que nós existimos. Aí depois tem o nosso RG, o nosso CPF, quando a gente fica maior de 18 anos tem a nossa carteira de motorista, também tem o título de eleitor, que dá para fazer com 16 anos, mas a obrigatoriedade dele é com 18, a nossa carteira de trabalho. Então tudo que faz parte dos documentos oficiais, nós utilizamos na nossa vida. Registro de frequência, isso como professora eu utilizo muito na escola, porque é ali que a gente registra as atividades, os conteúdos, a frequência que vocês têm na sala de aula e na escola, então faz parte do documento oficial das nossas escolas. A Constituição, que é a nossa Constituição brasileira, que é ali que estão as nossas leis e é ela que nós devemos respeitar, também é um documento oficial. E um boletim escolar, que também faz parte dos documentos oficiais das escolas. Ali elas atribuem notas aos alunos através das matérias que eles vão completando durante o ano e é um documento oficial das escolas também.
Tem os documentos não oficiais, que são as revistas, os diários e as cartas. As revistas de hoje em dia são diferentes das revistas antigamente, porque hoje em dia nós temos imagens, fotografias, temos a tecnologia que foi avançando com o passar do tempo. Até as imagens que aparecem ali são diferentes das revistas de antigamente, porque antigamente as fotos eram preto e branco e hoje em dia as imagens são de alta tecnologia, são imagens coloridas, são imagens bonitas. Os diários, quem nunca teve um diário, né? Na nossa adolescência a gente adora escrever tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que a gente passa no dia a dia, as broncas às vezes em casa da professora, a gente anota no diário. Então é um hábito que as pessoas foram tendo com o passar do tempo e através das culturas. Então hoje em dia, eu não sei se as pessoas têm o hábito de ter diário. Eu gostava na minha época de adolescente de ter um diário. E as cartas? Hoje em dia nós mandamos cartas, tudo por e-mail. E na época, séculos e anos atrás, as cartas chegavam pelos correios. Então assim, era uma emoção muito grande quando a gente recebia uma carta de um parente distante, para saber como estava, para saber da vida das pessoas que moravam longe de nós, dos nossos amigos que iam morar em outras cidades. Então, com o passar do tempo, essas tecnologias foram fazendo a gente ficar mais próximas das pessoas. E antigamente as cartas demoravam, às vezes, 3, 4, 7 dias, 10 dias para chegar, dependendo da localidade, porque tudo dependia dos correios e dos sistemas de entrega, então era bem demorado. E hoje a gente precisa de uma mensagem, a gente manda um WhatsApp para uma pessoa, manda um e-mail, faz uma ligação, então essa comunicação ficou muito mais facilitada. E nessa época de pandemia, nós precisamos muito dessa tecnologia para nos comunicarmos com as pessoas que moram longe de nós e aquelas pessoas que são fatores de risco, que não devem estar nas ruas e devem estar quietinhas em casa. Também são consideradas fontes históricas as casas, porque elas são fontes materiais, são patrimônios históricos e fazem parte da nossa sociedade. Então, com o passar dos anos e dos tempos, as casas e as construções foram se aperfeiçoando. Observe na primeira imagem lá como eram construídas as casas de madeiras antigamente. E na imagem ao lado, como elas foram se aperfeiçoando e foram ficando melhores. Porque antigamente os materiais eram muito rústicos e eram mais difíceis de serem construídos. Porém, as casas de antigamente eram bem mais duráveis do que as de hoje em dia, porque as madeiras eram madeiras de lei, então eram coisas que duravam séculos e séculos. Existem até hoje construções antigas feitas em madeiras que a gente passa pelas cidades e tem essa oportunidade de estar observando. Temos as construções de materiais, temos as construções históricas, as ruínas que foram ficando através dos tempos. Tudo isso faz parte das nossas fontes históricas. E em Ponta Grossa, como era antigamente? Nossa, professora, se eu sair da minha cidade hoje e olhar ela agora, ela é de um jeito. Mas quando a gente começa a entrar na internet e pesquisar a nossa cidade antigamente, olhe como tudo iniciou. Tudo começou de maneira bem simples. Tudo começou do meio do campo. Então a nossa cidade foi aumentando, foi crescendo, foi se desenvolvendo até chegar como está hoje. Observem lá as nossas ruas, as nossas construções, a época das carroças, das pessoas, como elas se vestiam, aqui o início do bairro, como eram formados os bairros, aqui a parte mais central, olha o chaminé aqui da Antártica, tudo foi se aperfeiçoando e foi se modificando. E agora, como são as construções na nossa cidade? Observem lá Ponta Grossa atualmente. Nós temos os núcleos habitacionais,
as casas de moradia, os sobrados, os apartamentos, as vilas e também temos construções de madeira, porque as pessoas gostam desse tipo de construção. Então existem várias diferenças de Ponta Grossa antigamente para Ponta Grossa agora. Os meios de transporte também são fontes históricas, porque eles também foram se modificando e através das tecnologias eles foram sendo aperfeiçoados com o passar do tempo. Observem lá, nós temos ônibus, os primeiros aviões, as carroças, as caravelas. Tudo era feito de maneira bem simples, de maneira bem rudimentar. Então, nós fomos observando a tecnologia e tudo foi se desenvolvendo de maneira muito rápida. Quando nós falamos assim antigamente, isso é questão de 150, 200, 300 anos. Então, esse tempo foi se tornando para nós muito rápido, porque a gente observa hoje, como nós temos a condição de entrar na internet e observar as imagens, nós temos condição de saber como eram as coisas antigamente. E para o futuro, como será que vai ser? Observe nossos meios de transportes atuais. Olhem a perfeição e a tecnologia, o desenvolvimento de ponta que nós temos hoje através dos meios de transporte. Aviões, navios, os trens, os helicópteros, os caminhões, os carros, as motocicletas, tudo foi se desenvolvendo e tudo foi sendo aperfeiçoado. Então, hoje em dia nós temos carros que custam milhões. Temos meios de transporte que custam milhões. E antigamente eram feitos de maneira bem rústica. Às vezes um veículo era construído no quintal da casa dos nossos avós. Então hoje em dia são construídos nas grandes indústrias. Então vejam a diferença com o passar dos tempos. Relembrando o nosso objetivo, compreender os significados culturais atribuídos pela sociedade ao longo dos tempos, as fontes históricas. Tudo isso que nós fomos estudando fez parte dessas fontes históricas. Agora, nós vamos dar uma olhada nos materiais que a professora trouxe para vocês. São materiais antigos, coisas que a gente tirou lá dos nossos familiares, dos nossos amigos e das pessoas que nos auxiliaram e nos ajudaram para a aula de hoje. Queria agradecer à professora Maristela, que nos auxiliou com os materiais e livros e também as fontes históricas da minha família. Hoje eu fui lá na casa da minha mãe fazer umas pesquisas e umas buscas de imagens para trazer para vocês darem uma olhada. Então, nós temos diversos materiais aqui. Nós temos livros, nós temos jornais de antigamente, correio dos ferroviários. Então, a rede ferroviária fazia um jornalzinho que eles deixavam para as famílias e para os funcionários antigamente. Livro de medicina aqui de Ponta Grossa, quando começou a nossa universidade de medicina, nosso curso. Os jornais e revistas de Ponta Grossa, que fazem parte do turismo da nossa cidade. Então, várias coisas que foram sendo trazidas para a nossa aula de hoje. Um livro que fala sobre a África, as atividades para crianças. Um livro bem antigo sobre a história do Paraná. Então, observem que as páginas dos livros são bem amareladas, porque são fontes antigas. Nós temos que cuidar muito desse material, porque para nós é um tesouro. Os documentos históricos, então certidões, documentos, esse aqui a professora deixou até no pacotinho, porque ele está bem maltratado, que o tempo vai consumindo com os papéis. Então, tudo que a gente vai fazendo com o passar do tempo, vai se tornando um documento. Histórias do cotidiano paranaense, então são livros antigos de coleções que a professora Maristela nos emprestou.
Aqui tem uma carta da mãe dela na época da iniciação do Colégio Sagrada Família. Então, uma das primeiras festas lá do colégio, e tinha essa carta que ela fez para as mães. Aqui são fotografias que eu peguei lá na casa da minha mãe hoje na hora do almoço, que trazem a história da nossa família e como era tudo antigamente. Meus pais, minha madrinha, minha mãe, meu tataravô, minha avó, as fotos de família, aqui uma primeira comunhão, aqui um documento de identidade que também está bem antigo, mas é do meu pai. Aqui foto dos meus tios. Então observe como eram os casamentos antigamente. Eles faziam esse tipo de recordação e tudo fazia parte da nossa história. Esse aqui são os meus avós. Então as fotos antigamente, os documentos, eram muito bem guardados, tanto que nós temos até hoje observado as imagens e são coisas que estão guardadas há mais de 40, 50 anos. Então pense quanto tempo tem nessas imagens e nessas coisas. Também trouxe para vocês aqui uma imagem e alguns fósseis para que vocês pudessem estar observando, que o professor Mário lá da UEPG acabou nos emprestando para fazer parte da nossa aula de hoje e enriquecer o nosso material. Então essas foram algumas fontes que eu trouxe para vocês terem noção do que aconteceu com o passar do tempo. As imagens, as revistas, os livros, as fotografias e até mesmo os fósseis, para vocês observarem o quanto o tempo vai judiando desses materiais e vai fazendo com que eles fiquem amarelados com o tempo. Tudo isso faz parte das nossas fontes históricas. Agora a professora vai voltar lá na telinha e nós vamos fazer uma revisão da nossa aula de hoje. Eu peço que vocês peguem um caderno e anotem com a professora tudo que a gente foi aprendendo durante a aula de hoje. Posso contar com vocês? Então, as nossas fontes históricas. Anotem lá primeiro. Quais são as fontes orais? Vamos pensar quais eram as fontes orais? Ah, professora, fonte oral é tudo aquilo que eu conto e que eu falo e que eu vou passando de geração a geração através da minha fala, da minha comunicação, da minha linguagem. Vamos lá ver o que são elas? As histórias, as lendas, as brincadeiras. Então, essas são as nossas fontes orais. Vamos ver as próximas? Fontes escritas. Quais são essas fontes escritas? Lembram que a professora falou das coisas que a gente mandava para as pessoas antigamente, demoravam dias e dias para chegar? Como é o nome mesmo desse documento? As cartas. Muito bem. As cartas demoravam dias para chegar na nossa casa. Então, elas fazem parte de um documento, mas elas não são documentos oficiais. Os jornais nós utilizamos para ver as notícias. Nós devemos estar atentos com as notícias do nosso dia a dia para ficarmos bem informados. Eles também fazem parte das fontes escritas. E os documentos? O que é o documento? Lembrem lá com a professora. Os nossos documentos pessoais, RG, CPF, carteira de trabalho, os nossos documentos escolares, livros de chamada, boletim escolar, a nossa Constituição. Então, tudo isso fazem parte das nossas fontes escritas e são documentos oficiais. As fontes visuais é tudo aquilo que eu posso ver, aquilo que eu enxergo. Quais são eles? As pinturas, as obras de arte e as fotografias. Então, tudo aquilo que a gente vai
visualizando, que a gente pode observar, são as nossas fontes visuais. Eu espero que vocês tenham anotado todo o conteúdo que a professora passou para vocês hoje e eu espero contar com a contribuição de vocês para a nossa aula através das fotos e atividades que vocês vão estar fazendo. As nossas tarefas. As nossas tarefas estarão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Educação e eu espero com carinho que vocês façam com bastante dedicação e atenção. E quem tiver imagens, fotografias, documentos antigos, tira uma foto lá e manda para a professora através do telefone que vai aparecer na telinha. Tá bom? Obrigada pela atenção. Até a próxima. Um abraço da professora Luana, um abraço para os meus alunos da Escola Plauto e até mais. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Outro cachorro. Começa com que letra? Ó. Então, onde é que você vai escrever a letra O? Aqui. Muito bem, parabéns. Letra U. Com a uva. Já. Empata.